Soprar ou não soprar? Olha, normalmente se a pessoa, mesmo que ela tenha, assim, beber uma cerveja na hora do almoço, certo? Sim. Tá lá 10 horas da noite, às vezes não vai acusar nada, entendeu? Sim. Se for acusar, coisa bem mínima. Então, às vezes a pessoa vai assoprar e não vai ter problema, entendeu? Agora, se realmente a pessoa bebeu e bebeu antes, né, de assumir a condução do veículo, é complicado. Porque, um exemplo, vários clientes que vão no meu escritório, já surgiu assim um caso atípico. Eu tive um cliente que foi comemorar a vitória da vida da mãe contra o câncer. Então, ele brindou meia taça de Prosecco aproximadamente 1h da tarde, assim, almoço de domingo, a família toda reunida para comemorar que a mãe estava venceu, né, essa questão do câncer, e aí eles brindaram. Ele só tomou essa dose. Só que aí, quando ele foi à noite, por volta de umas 8 da noite que ele estava voltando para casa, ele foi abordado numa operação lei seca. E aí, normalmente, na operação lei seca, os agentes dão todas as orientações e falam, olha, se por acaso acusar uma bebida, o senhor, além da infração, o senhor pode ser conduzido para a delegacia. E quando fala esse termo, pode ser conduzido para a delegacia, muitos não arriscam. Ficam com medo de aquilo poder virar um crime e ser conduzido para a delegacia. Principalmente um pai de família que nunca teve nenhum tipo de problema em delegacia de polícia. Então, vou recusar. E aí ele vai no meu escritório para a gente poder recorrer em casos como esse. Então, acontece muito no escritório. Normalmente, lei seca, as pessoas são abordadas. 80% dos meus clientes são abordados perto de casa. É o momento que você relaxa. Não acredita, né? A pessoa fala assim, aqui do lado, rapidinho, só vou tomar um chopp, uma dose de vinho, uma taça. Aí a pessoa, quando sai, eu teve um cliente meu que ele estava num apartamento, na Abelardo Bueno, aí o amigo dele, não, vem aqui, cara, só um chopp, rapidinho bater um papo com ele. Ele tinha chegado do trabalho, meio de semana, quarta-feira. Aí ele pegou, ele falou, não, tudo bem, vou aí. Ele deu a volta, foi, tomou um chopp mesmo. Aquele garotinho, né, de 200 ml, ele falou que tomou, acabou de conversar ali, saiu. Quando retornou a operação lei seca, abordou, ele recusou, caiu na lei seca. É assim, em vários países, Itália, em alguns países da Europa, existe uma tolerância para você beber. Qual o percentual aqui do nosso? Aqui quase zero, né? Aqui a margem de erro do equipamento é 0,04. para uma medição até 0,33, tá? Então, o que acontece? Se você assoprar e der 0,03, não vai dar problema nenhum, que a margem de erro é 0,04. Então, tudo que você medir até 0,04 é a margem de erro, então você está liberado e não vai ter nenhum tipo de problema. Então, tem muita gente que, mesmo assim, não sabe da margem de erro, fica com medo e não assopra. Teve um caso interessante que surgiu de uma cliente minha, que ela parou numa operação lei seca no Maracanã. E aí ela chegou, ela desesperada também, na hora do almoço, foi no meio da tarde, ela tomou uma cerveja. E aí ela falou, como tomou uma cerveja, ela falou, já tem algumas horas e tal, vou assoprar. Quando ela soprou, deu 0,06. Aí ela, aí ela falou, tem como fazer o reteste e tal, porque, eu bebi pouco, acusou, não, então vamos esperar 15 minutos para a gente fazer o teste novamente. Apesar que não existe previsão em lei para ele fazer de novo o reteste, mas normalmente a operação lei seca sempre faz isso, tá? E aí o que aconteceu? Ela perguntou assim, como é que eu faço para poder, olha, a senhora dá a volta no Maracanã. Aí o que ela fez? Correu e volta no Maracanã. Olha, fica a dica, hein? Ela correu e volta no Maracanã. Quando ela correu e ela chegou cansada, ela foi soprar de novo, deu 0,05. Aí, menos 0,04, 0,01, tá lá na tabela, e aí ela foi infracionada por 1/10. Nossa. Mas o transtorno não é o mesmo se não soprar? Mesma coisa, a recusa e o assopro é a mesma coisa. A única coisa que muda é se a pessoa soprar e der 0,034 para cima, sim, aí além da infração de R$ 2.930 e a suspensão da carteira por 12 meses, crime. Delegacia, não tem juizado especial criminal
que todo mundo pensa, vou pagar só uma cestinha básica. Não, negativo. Vai para vara criminal, que é um crime de 3 anos, que é acima do juizado. E aí, delegacia e registro vai ter que contratar advogado ou defensor público, vai depender, e vai para a vara criminal responder por crime. Então, assim, é sério. Entendi. Então, suponhamos que o cara tenha enfiado o pé na jaca naquela tarde ali. Bebeu. Aí teve a lei seca. Sim. Ele não assopra. Para não ter esse tipo de transtorno. Não, ele não dirige. Não, sim. Esse é o melhor de todos. Não, né? não, ele claro, não botar claro que ninguém não, mas em nessa risco, situação, né? lá, o descuidado, né? O irresponsável bebeu e dirigiu. Sim. Vamos colocar assim. Para causar um transtorno menor para ele, é melhor não assoprar. Porque não cai na questão do crime, você falou. Não, o grande problema... Não, você não está sugerindo... Não, olha só, deixa eu te falar. Uma atitude irresponsável como essa, a pessoa vai para uma operação lei seca, ele vai recusar... O agente de trânsito, ele tem a faculdade, dependendo se ele tiver sinais de embriaguez, ele pode filmar, ele pode, tem vários meios de prova que, se ele tiver cambaleando, então não adianta ele recusar. Se tiver tudo filmado, se tiver testemunho comprovando que realmente ele estava no estado de embriaguez, né, dirigindo sob influência de álcool, ele vai ser conduzido para a delegacia. Para fazer o teste de alcoolemia. Entendeu? Né? Então, assim, apesar de eu atender várias pessoas de lei seca, quase mais de 90% dos meus clientes são as pessoas que ficam com medo, tomam uma dose pequena, uma taça de vinho na hora do almoço, brinda uma comemoração até à noite mesmo, pega ali aquela meia taça de vinho, brinda, daqui a eu vou dirigir, mas aí quando chega e o agente da lei seca fala para ele, se por acaso o acusar, o senhor pode ser conduzido para a delegacia. Aí por isso que eu estou perguntando isso. Já